Saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa O Arrebatamento da Igreja, onde temos aprofundado diversos aspectos da Palavra de Deus sobre esse dia tão esperado pela Igreja fiel do Senhor. Lembramos que os programas da TV Manaim também estão disponíveis no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você será direcionado para o canal. Hoje nós vamos continuar a falar sobre as promessas do Senhor Jesus sobre o arrebatamento, mas com foco na promessa de que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. E para essa conversa, temos aqui novamente os nossos pastores, pastor Edmar Cavalcante, a paz do Senhor. A paz do Senhor Ronildo. Pastor Doni de Pelto, a paz do Senhor. A Senhor Ronildo. Pastor Alessandro Afonso, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos começar então lendo um texto base que está na palavra, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nesse texto, o apóstolo Paulo afirma que devemos esperar dos céus o Filho de Deus, que é Jesus, e que nos livra da ira futura. O contexto dessa passagem aponta diretamente para o arrebatamento da igreja. Paulo aqui, ele está se referindo ao momento em que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação, justamente para ser poupada da manifestação da ira de Deus sobre o mundo. Vamos mudar um pouco, pastor Edmar, se o senhor me permite? Eu sempre começo no senhor, né? Eu gostaria de começar dessa vez com o pastor Alessandro. Amém. Pronto, foi o escolhido de hoje. Pastor Alessandro, onde encontramos na palavra a confirmação da promessa de que o Senhor Jesus livrará a sua igreja da grande tribulação? Glória a Deus. Excelente abordagem, pastor Ronildo. E companheiros, nós vemos na palavra de Deus diversas afirmações, algumas delas até feitas diretamente pelo próprio Senhor Jesus, dando essa certeza, essa segurança, essa garantia de que a igreja fiel não passará pelo período chamado o período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 10, ali há uma referência bíblica que reforça esse entendimento, porque foram as palavras do próprio Senhor Jesus, direcionadas à igreja de Filadélfia, uma igreja que viveu uma vida de obediência à palavra, submissão às determinações do Senhor Jesus, e como uma grande recompensa da parte de Deus, Deus faz para essa igreja uma promessa que é extensiva a todos nós. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Então observe, os queridos, que nessa promessa Jesus faz uma afirmação de que a igreja será guardada, será livre deste momento. A palavra te guardarei, no original grego, significa fora de, uma palavra que foi traduzida como guardar, mas o seu significado no original é fora de. Então, antes do momento da grande tribulação, a igreja será guardada, preservada pelo Senhor, para não passar por este momento. É a intenção do Senhor Jesus, de guardar a igreja da tribulação. Portanto, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Este período tem em vista os que habitam sobre a face da terra e não a igreja. Uma outra afirmação que nós encontramos
está na palavra dita pelo apóstolo Paulo, quando ele afirma que Deus não destinou a igreja para a ira. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, Coisa linda, hein? mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a passagem fala do arrebatamento, a tribulação é profetizada como um tempo de ira de Deus. E os cristãos que não foram destinados, para a ira. Por isso, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Maravilha. Pastor Edmar, eu creio que o senhor tem algo mais a acrescentar. Alessandro e demais companheiros, nós podemos fazer uma breve análise com relação ao livro de Apocalipse, porque é em Apocalipse que traz todo o detalhamento da tribulação e a garantia de que a igreja ela está salva, ela está imune aos juízos também. Verdade. Do livro de Apocalipse. Diz a igreja no livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, é mencionada 17 vezes. Só e nessa fase inicial, onde está apresentado toda a linha histórica e profética da igreja que através das 7 capas. E que estamos estudando escola bíblica. Perfeitamente, que o nosso maior objetivo é que todos venham a entender o funcionamento da vida da igreja histórica e profética dentro do grande plano de Deus da salvação. A partir do versículo 4 de Apocalipse, a igreja já não é mais mencionada. E ela está onde? Ela foi arrebatada. Verdade. E vai falar sobre E o assunto agora é tribulação. Quando a igreja sobe para as bodas e ela volta com o Senhor Jesus na segunda vida, onde nós estudamos no programa anterior, que todo olho verá. E a igreja participa disso com o Senhor Jesus, que ele virá com poder e grande glória. E também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25, situa justamente, oculta a igreja dentro do juízo sobre Israel. Certo? Quando fala até a plenitude dos gentios, quer dizer, a igreja. Então a igreja ela está protegida, porque Israel entrou em condenação por causa da desobediência e ter rejeitado o Messias, a rejeição de Deus. E a igreja entra no pacto da nova aliança, da ceia que nós no programa anterior. Agora, ele, através do seu sangue, ele nos garante a graça, a misericórdia para a tão grande salvação. Então é isso que a plenitude define. É o caminho que foi aberto. O arrebatamento, né? O caminho que foi aberto no Calvário, o seu ministério, a sua morte e ressurreição. E esse pacto vai se encerrar justamente no arrebatamento. E a plenitude dos gentios também. Amém. Vamos continuar. Pastor Donald, a palavra nos fala lá em Mateus 24, 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O dia e a hora ninguém sabe. Mediante disso, o que a Bíblia nos revela um pouco mais sobre o arrebatamento, o tempo do arrebatamento? Olha, a palavra, ele fala em Mateus 24, 44, por isso,
estareis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, a palavra nos afirma que muitos no mundo não estão pensando. Eles não estão preocupados, eles não estão interessados. Por isso, nós, na igreja, enfatizamos tanto a importância de estar preparando, enquanto todo mundo está dormindo. E eu lembro muitas vezes, quando fazemos uma paralela do arrebatamento com o nascimento de Jesus. Porque quando Jesus nasceu, o mundo inteiro estava dormindo. Só tinha os pastores que estavam acordados, atentos, apercebidos, né? Vigiando. E vai ser a mesma paralela. Quando a igreja for arrebatada, 99%, a maioria vai estar despercebido, mas a igreja vai estar prestando atenção. Né? A palavra também diz aqui em 46, no mesmo capítulo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servimos assim. Então, nós como servos do Senhor, qual é o segredo para estar preparando? Para estar servindo, trabalhando com o Senhor, obedecendo as orientações, a oração 24 horas, os meios de graça, usando isso aí. Porque uma das principais características do arrebatamento, ele vai acontecer de uma maneira que ninguém espera e vai pegar pessoas de surpresa. E por isso Deus, ele avisa a igreja para este momento. Somente também arrebatamento, para esse entendimento que falamos no outro programa, sobre pré-tribulacionistas. Porque se uma surpresa, ninguém sabe. Então, se você já está passando pela tribulação, todo mundo está sabendo. E não é uma surpresa. Nem após a tribulação, não é uma surpresa. Só as pessoas que entendem pela palavra que vai ter tribulação depois vai ficar tomado por surpresa. Né? Então, pode ser que Jesus ele volta agora, ou qualquer momento. Glória a Deus. Amém. Bom, nós podemos afirmar aqui que em toda a Bíblia nós encontramos e iremos encontrar sempre figuras e tipos de arrebatamento. Nós falamos no programa passado sobre Noé, falamos sobre alguns, rapidamente nós falamos, mas eu acho que hoje nós poderíamos aprofundar um pouco mais. Lá em Mateus 24, 39, diz assim: e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Então, nós poderíamos aqui, nesse momento, tirar um pouco mais do nosso tempo e apresentar outras figuras e personagens e tipos do arrebatamento. Certo? Vamos começar então com, já que você já estava com a palavra, Donald, se você quiser... Não, pastor Edmar, continua aí para nós, dando mais alguns exemplos de figuras do arrebatamento. A palavra é um tesouro inesgotável, que nos alimenta, nos fortalece e nós extraímos por essa palavra viva, através de uma operação do Espírito Santo, em que o que se é apresentado de uma forma genealógica, eu falo do texto de Gênesis 5, 24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui claramente nós vemos um tipo específico de arrebatamento no Velho Testamento. E Enoque, ele está dentro de uma genealogia, que é a Gênesis, todo o capítulo 5, que é a de Sete, de Adão. E já do verso 20 em diante, é onde especificamente introduz a vida de Enoque. Né? O pai dele, Jared, pra vocês terem ideia, viveu 962 anos. Enoque, filho de Jared, 365. Não viveu mais porque o Senhor o tomou. E gerou a Matusalém,
que é bisavô de Noé, viveu 969 anos. O que é apresentado meramente histórico, um Enoque histórico, para nós, Enoque, ele entra agora diretamente no plano profético da salvação que o Senhor elaborou na eternidade. O Senhor escolheu a Enoque. E nessa escolha, ele salvou Enoque. Ele retirou a Enoque. Porque na época, no seu período, ali de existência, no seu habitat ali, o mundo estava em extrema corrupção. E ele foi uma testemunha fiel do Pai de que ele amava o Senhor ao ponto de vir a expressão andou Enoque com Deus. Quem é que pode andar com Deus? Quem está em comunhão com Ele. Que o aceita como soberano Senhor, como Pai da eternidade. E Ele agora vem andando dentro de uma forma de vida, de uma vida espiritual, de equilíbrio, de testemunho, contrário a tudo que estava acontecendo à sua volta. Igual Noé, mesma coisa. Todo mundo conhecido. Exatamente. Então, quando o Senhor viu a fidelidade de Enoque, então o Senhor resolveu retirar. Aqui está um exemplo típico de um arrebatamento no Velho Testamento. Confirmado já em Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua translação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E há uma outra citação também de Judas, que aí já fala do nosso tempo. Por isso que ele sai do que é histórico e genealógico para entrar no plano profético. Judas afirma no capítulo 1, versículo 14, Enoque profetizou. Porque eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Então, outra referência de que o Senhor tem os seus escolhidos e tudo que Ele escolhe é dele. A nossa vida pertence ao Senhor. Enoque andou com Deus. Maravilhas, glórias a Jesus. Uma coisa que nós observamos na palavra de Deus, que é muito importante também ser mencionado aqui, como contribuição, é que sempre antes, pastor Edmar, Ronildo, companheiros, sempre antes de Deus exercer o juízo, a palavra mostra isso. Deus sempre proporciona ao homem o livramento, o escape. Antes do juízo, Deus coloca diante do homem uma oportunidade de escape. O pastor Edmar citou aqui a experiência de Enoque no Velho Testamento, e eu também quero contribuir com uma experiência também baseada em Velho Testamento, que foi a experiência de Ló e de toda a sua casa, de toda a sua família. Um momento também que Ló vivia com a sua família era um momento de juízo. O pecado dominava a cidade de Sodoma e Gomorra. Havia da parte de Deus um juízo para a destruição daquela cidade. Porém, antes que o juízo de Deus fosse executado, Deus operou o livramento para Ló e para toda a sua família, para toda a sua casa, mostrando para nós aqui que o grande projeto de Deus em relação à vida do homem é livrar o homem de uma ira de Deus que está estabelecida sobre o mundo. Houve livramento para Ló e para toda a sua família, porque o amor de Deus nessa hora está derramado sobre o coração do homem para que o homem não pereça, mas viva uma experiência de salvação, de vida eterna.
Pastor Nildo, outro exemplo, esse aqui em Ló, nós podemos ver que o homem em dificuldade foi livrado. Mas também nós vemos que os homens servos do Senhor, igual Enoque, recebeu um galadão, recebeu uma recompensa. E esse de andar com Deus, nós podemos ver também da vida do profeta Elias. Elias, ele foi, gerado através, de uma promessa da parte do Senhor. Ele serviu o Senhor como profeta. E ele, no fim da carreira dele, podemos dizer, o fim do ministério dele, ele foi levado, ele foi tomado. A palavra diz aqui, em 2 Reis 2:11, e aconteceu que indo eles andando e falando, eles era Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, Elias, ele foi tomado, ele foi arrebatado, levado para o céu, e ele não viu a morte. Então, esse é um exemplo, um tipo da palavra sobre o servo que vive sua vida. E acho que nós podemos ter como para nós de Elias, e que ele serviu o Senhor. Ele viaja, ele servia, ele profetizava, Deus usava ele, e no fim da vida dele, ele foi tomado, e outro tomou o lugar dele. Então, um outro segredo é para nós como pastores, sempre levanta outros pastores melhores do que nós. Nós vamos passar, mas vai ter outra geração, se Jesus não decotar logo, vai ter outra geração melhor do que nós, e nós vamos ser levados a estar com Senhor. Amém. Glória a Jesus. E até o próprio apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. Está constada lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo conta um pouco da sua experiência do momento que ele foi arrebatado e deu uma experiência maravilhosa fora do corpo. Exatamente. Ele mesmo fala a sua simplicidade, o seu não é todo aquele conhecimento que ele recebeu do Senhor. Amigo, algo mais, pastor Edmar? O senhor queria acrescentar? Rapidamente aqui, Apocalipse, no capítulo 4, no verso 2, João, da ilha de Patmos, ele diz, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então encerra aqui figuras tipológicas de arrebatamento, agora no Novo Testamento. A experiência de João na ilha de Patmos, onde o senhor do capítulo 4, aí sobe aqui, aí só começa a mostrar, porque levou ele em espírito, foi arrebatado. Mais uma confirmação dessa grande operação, deste grande milagre, deste grande projeto de salvação, que é o arrebatamento da igreja se confirma mais uma vez, está garantido aos santos. Amém. A vida eterna. Glória a Deus. Então, a nossa segurança está exatamente nisso, no ensino que o próprio Senhor Jesus deixou. Nós cremos que nós seremos ressuscitados porque Ele ressuscitou. E nós cremos que nós seremos arrebatados, nós seremos assuntos aos céus, porque o próprio Senhor Jesus também viveu essa experiência que está relatada no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 9 a 11, quando Jesus ele é elevado aos céus. Os dois anjos que estavam ali, na figura de dois varões, anunciam isso, varões galileus, não vos maravilheis, esse mesmo Jesus que os viste subir aos céus, ele voltará para vos buscar. Então, assim como ele foi arrebatado, nós também seremos. Nós cremos nessa bênção. Confirmação, de que Jesus está no céu e é para lá que nós estamos. Amém? São promessas maravilhosas, gloriosas, que reforçam cada dia mais aquilo que é a promessa de Deus, a esperança da igreja fiel. Não passaremos pela tribulação. Temos certeza disso. Porque pela fé, a igreja fiel, nós fazemos
parte da igreja fiel, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Aleluia. Glória a Jesus. Este programa está chegando ao fim, mas continuaremos a falar sobre o arrebatamento da igreja na próxima semana, abordando os sinais da volta do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença aqui dos nossos companheiros, Pastor Dimar, Pastor Alessandro, Amém, uma benção. Pastor Donald, a Pai do Senhor. Se você está gostando desse conteúdo, acesse toda a nossa série sobre o arrebatamento da igreja, do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Além deste programa, você encontrará diversos conteúdos que trarão paz, esperança para a sua alma. A gente se vê no próximo programa. A paz do Senhor Jesus.